Amados, Deus abençoe a cada um de vocês, você que está participando e vai agora participar, ouvindo a palavra de Deus que nós vamos estar lendo e tentando tirar um assunto, um proveito para nós aqui agora nesse momento. Que Deus continue te abençoando. Preste bem atenção, para o nosso assunto de hoje. Eu já preguei até esse assunto, mas eu resolvi falar aqui hoje também, Crise, terreno fértil para o milagre. Enquanto há dificuldade, a crise, então é um terreno que pode ser preparado para a gente também perceber e acreditar no milagre de Deus. O texto que eu escolhi é 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Preste atenção. Ora, chamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tens tu na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada na casa além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados, de todos os teus vizinhos vasos vazios, e não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. E assim ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. Ele disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, vive tu e teus filhos do restante. Amém? Vamos pedir a Deus que nos dê graça, pelo seu amor, pelo seu espírito, pela sua misericórdia, e que a gente possa conversar e aprender alguma lição aqui e aplicar na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, esse é um momento ímpar, um momento singular, que é o momento de pararmos para ouvirmos ou entendermos a sua palavra. Por isso, somos carentes e dependentes que o teu Espírito coopere conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, olha a crise dessa mulher. Olha o problema que ela se encontrou. O marido havia morrido. Com certeza, ele tinha dívidas a pagar. O credor veio cobrar dela. E no contexto da história aqui, era costume, quando alguém não tinha como pagar a dívida, seus filhos, ou um dos seus filhos, ou os 2 filhos que ela tinha condições de ser levado para poder pagar a dívida. Então é um dilema, um em cima do outro. Olha para você ver. Além da viuvez, o marido havia contraído uma dívida, e agora, para ela não perder também os filhos que ia ficar distante dela, que ia trabalhar para pagar a dívida do pai, então ela recorre ao profeta de Deus e fala com ele, E é muito bom que esse texto traz claramente para nós. Ele fala do marido dela: o teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor. Então esse marido dessa viúva não era um Zé qualquer, não era um qualquer um, não era uma pessoa complicada, não. Era uma pessoa que era discípulo de Eliseu e
temia a Deus. Era um cara que dava testemunho até para sua esposa, né? Porque a coisa mais difícil que tem são os nossos parentes próximos falar por nós. E aqui ela traz um testemunho do falecido. O falecido não era um camarada desorganizado, avacalhado ou puscuco, mas ele tinha uma grande qualidade, ele temia a Deus. Mas mesmo temendo a Deus, ele acabou morrendo, né? Quem teme morre, quem não teme morre, né? E acabou que ela contraiu para ela esses problemas, que não foi um, né? Mas um problema acarretando outro, trazendo outro ainda pior. Então vamos aprender aqui que é nesse tempo de crise que o terreno fica fértil para o milagre. Aleluia! Então o problema, o primeiro ponto aqui que eu quero que a gente comece a meditar, o problema pode ser o método que Deus usa para nos fazer crescer. Olha que bênção. A gente pensa, nossa, problemão, isso não podia ter acontecido, mas o problema é que já aconteceu. Olha Romanos 5, de 3 a 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Paulo escrevendo aos romanos, né? Ele tem capacidade de dizer que nos gloriamos. Então, às vezes, quando um problema aparece, não é isso? Se torna importante para nós agora, porque nós podemos fazer desse problema, dessa crise, desse dilema, um terreno para que nós possamos lançar a nossa fé. E dentro desse problema pode ser um método, eu ainda coloquei, é na crise que a gente cresce, é na crise que a gente amadurece, é na crise que a gente se torna útil para o reino de Deus. Então, às vezes, uma dificuldade, um problema que aparece, Deus está usando aquele problema, aquilo ali, e através de você, pelo poder de Deus que opera em você, e isso vai ser de grande valia para o reino de Deus. E ainda, uma segunda coisa, muitas vezes Deus permite que passamos por determinadas situações para nos ensinar lições que de outra forma nós não aprenderíamos. Tem coisa que a gente aprende só diante de uma dificuldade. Tem coisa que a gente aprende só diante do calor de uma situação. Se você nunca passou, como é que você vai saber? Então, tem até um ditado popular, né? Que pimenta no olho dos outros é refresco. Mas quando queima no nosso olho, nós temos essa experiência. E terceiro ainda, nesse primeiro ponto, é na hora difícil que se aprende a nadar para não morrer. Né? Eu tenho uma história bacana que eu conheço do meu irmão, que ele entrou para a polícia, né? Polícia de trânsito, ele ia ser daqueles boné branco, os que trabalham na parte do trânsito. Ele fez o curso, passou tudo direitinho, começou a trabalhar, mas aconteceu um drama lá que o afetou e ele não quis mais saber de ser policial. Aí saiu, pediu baixa e foi embora. Só que quando ele sai aqui fora, a crise pegou ele. Né? O desemprego, ele com família, com filhos, esposa, né? Ele volta, procura um capitão, o capitão conhecia ele, gostou dele, falou, capitão, eu resolvi voltar. E o capitão falou que ele era de grande valia, porque viu e ele passou em tudo, ele saiu por um problema que surgiu por ele, ele teve que sair, pediu baixa. O capitão falou, só que aqui no departamento de trânsito, você não vai poder ficar. Mas eu conheço um amigo meu no bombeiro. Foi então, apresentou ele um comandante lá do bombeiro, o bombeiro marcou o dia dele ir, e lá vai ele. Aí ele está lá no pátio do bombeiro, né? Ali na avenida abaixo do anel rodoviário. E quando ele está lá no pátio, ele está pensando, agora eu estou voltando para a polícia. Quando ele olha, ele vê uma piscina de todo tamanho lá na frente. Ele lembra, não sei nadar. Ele disse que as pernas dele tremeu, ele ficou sem saber, ficou engasgado,
Falou, mas eu já estou aqui. Aí, quando ele lembrou da crise. E falou, vou ter que aprender a nadar aqui às duras penas. E é isso que é interessante. Na hora difícil é que se aprende a nadar para não morrer. E ele, por causa da crise, que ele queria voltar, e ele voltou, né? E foi para o bombeiro e aposentou lá em Valadares. E ele disse, conta as histórias que ele conta, que ele mergulhou naquele rio doce lá. Mas nesse dia, lá no pátio, ele lembrou, não sei nadar. Mas por causa da crise, ele falou, agora terei que aprender a nadar. E quanto foi importante ele aprender a nadar e aposentou como bombeiro militar. Então, problemas podem ser métodos que Deus usa para nos fazer crescer. Talvez se não fosse a crise, meu irmão não teria continuado na polícia militar, não teria aposentado, não estaria agora, a vida dele teria sido mais na crise. Ele conseguiu resolver. E é isso que Deus quer, nós enfrentando essa crise que estamos enfrentando. Uma segunda coisa, o milagre depende do que a gente tem em casa, ou do que a gente tem nas mãos, do que a gente já possui. Né? Para Deus fazer um milagre, ele não depende de muita coisa. Pode ser uma botija, ou um pouco de azeite, como no caso aqui. Isso é interessante, eu quero parar aqui para perguntar nesse texto, olha para você ver. Versículo 2. Eliseu disse a ela, quando ela passa o seu problema, quando ela fala do que está acontecendo, olha a resposta de Eliseu. Disse a ela, o que farei por ti? Essa pergunta é importante, gente. Essa pergunta é crucial. O que farei por ti? Ela era necessitada, mas ela tinha que ter em mente o que ela queria, o que ela buscava. Porque mesmo hoje, nós no meio da crise, no meio de um problema, no meio de uma dificuldade, muitos estão panguando, uma linguagem aí dos adolescentes, né? Estão passando batido, estão comendo barrigada, né? Não estão pensando. E aqui a pergunta é crucial. Olha para você ver. O que farei por ti? Jesus já fez esse tipo de pergunta. Se você já leu os evangelhos, ele pergunta para um cego, o que você quer? Cego. Uai. Quem sabe esse cego não queria enxergar? Então a pergunta, né? O milagre depende do que a gente tem, do que a gente quer, do que a gente possui. E se ela foi ao profeta, se ela procurou Eliseu, ela já tinha um itinerário, ela já tinha um norte, ela já estava se orientando. E é isso, querido, que Deus quer de nós. Uma mente, né, voltada, uma mente realmente que capite, que pegue, que vá a Deus, mas não vai de qualquer maneira. Imagina Jesus no tanque de Betesda, o cara lá, aleijado, quantos anos ali esperando uma oportunidade, e pergunta a ele, quer ser curado? Olha que pergunta. Gente, mas isso é uma pergunta importante. E aqui o profeta pergunta, o que farei por ti? Oh, maravilha! Então você está disposto? Você está disposta a aprender, como nós acabamos de ouvir, que os problemas servem de método, de aprendizado? Você está disposta a passar por esse aprendizado? Então, ela vai falar, né? Que ela possuía apenas uma botija. Mas Deus não precisa de muito, meu irmão. Ele chamou os discípulos várias vezes, né? Você já leu os evangelhos? Homens de pouca fé. Homens de pequena fé. Mas tinham fé. Então, para Deus, o que importa é o que temos, o que somos, o que estamos buscando a ser. Isso é importante. E o milagre depende do que nós temos em casa, o que temos nas mãos, né? Lembra de Moisés? Quando ele ora a Deus, porque o Mar Vermelho se apresentou gigante, né? Ele fala, não precisa orar, Moisés. O que você tem na mão? Uma vara. Põe a vara no mar. Quando ele pôs a vara no mar, o vento soprou e o mar se abriu. O pouco na mão do Senhor pode se tornar muito. Lembra do João capítulo 6? A multiplicação dos peixes e dos pães? Os discípulos se viram numa dificuldade. Falou, Jesus, despede a multidão, não tem como comprar pão para esse tanto de gente. Não tem como comprar peixe, não tem como dar um lanche para eles aqui. E Jesus mostrou para eles
que você, o pouco que você tem, a sua pouca vontade, o seu pouco ânimo, a sua pouca fé, pode ser de grande valia nesse momento. O milagre depende também de nós. Terceiro, o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da minha fé ou da nossa fé. É interessante, você lembra? Quando o profeta vai dizer aqui para a mulher buscar vasos vazios, olha para você ver. Então ele disse, versículo 3, vai, pede para ti vasos emprestados de todos os tesouros, não é de alguns vizinhos, todos, o quanto que você puder, vasos vazios e não peças pouco. Isso não limite o poder de Deus, não limite o que Deus pode fazer. Então, o terceiro ponto nosso aqui, o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da minha fé. E o profeta aqui está desafiando a mulher a crer que Deus era capaz de fazer muito. Deus era capaz de fazer abundantemente mais do que ela estava pedindo ou pensando. Não é isso que Paulo escreve para nós? Uma das suas cartas. Deus é capaz abundantemente de nos abençoar muito mais do que pedimos ou pensamos. E esse era o espírito, e esse é o espírito que eu quero que fique no seu coração. Não limite a Deus. Não limite o poder de Deus. Creia. A fé é um processo de gravidez. Né? E o profeta aqui está lançando no coração dela, está mexendo com ela para a mulher. Acredite, já que você veio buscar a orientação de Deus, acredite em Deus. E a fé, querida, ela é geminada em nós. Né? Nós passamos ela é inseminada em nós através da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Olha para você ver. Então o profeta fala para ela, é como se ela estivesse recebendo ali aquele espírito de fé, e agora ele ia gerar nela. E quando ela vai para os filhos, ela diz, busca vasilha, busca mais ainda, até que não teve mais como buscar vasilhas vazias. Então a fé é um processo de gravidez e parto. Então a fé ela é gerada. E ela é gerada. E ela tem o seu tempo de gestação até que ela produz aquilo que você busca em Deus. Né? Falando de fé gerada aqui, eu lembro de Jairo, né? Que vai atrás de Jesus. Para Jesus ir na casa dele, que a filha dele estava doente, uma doença terrível. Mas no caminho a mulher do fluxo de sangue cerca Jesus, Jesus vai atender ela, o outra pessoa chega e fala para ele, não amola mais Jesus não, porque sua filha que estava doente morreu. Mas olha para você ver, do tempo que ele caminhou com Jesus até a mulher do fluxo, Jesus falou, vou à sua casa, nós vamos lá resolver esse problema. Essa fé já começou a ser gerada. Quando a notícia ruim chega que a menina morreu, Jesus só olha para ele e continua crendo. Crê somente. Olha aí, a fé começou a tomar corpo, assim como uma gestante, né? Está de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí vai tomando forma no ventre daquela mulher. E aí você olha, você percebe que tem algo ali sendo gerado, está crescendo. E essa fé, meu irmão, que nesse tempo de dificuldade, vai crescer em nós, vai crescer em você, e você vai crer, em nome de Jesus. Muitas vasilhas, muito azeite. Poucas vasilhas, pouco azeite. Depende de você. Se Deus disse que vai abrir a torneira, aproveite e prepare bastante vasilhas. Aleluia! Quarta coisa ainda que eu aprendo aqui. A fonte do milagre é inesgotável. Por que o profeta fala para a mulher não pegar poucas vasilhas? O azeite. Se você prestar atenção aqui no versículo 6, o azeite não acabou. O azeite parou. Parou por quê? Quando ela grita para o seu filho, traz mais vasilha vazia. O menino fala, mãe, não tem mais vasilhas vazias. Aí o azeite, milagrosamente, que estava jorrando, ele para. Porque agora não tem mais vasilha para colocar azeite. Ele parou. Enquanto houver vasilha, o milagre continuará acontecendo. Você crê nesse Deus?
Será que eu estou crendo nesse Deus que enquanto houver, né, quando a minha fé for aplicada, for lançada, Deus tem poder para derramar, Deus tem graça para acrescentar. E quinto, partindo para finalmente, no milagre houve a parte humana e houve a parte divina. Você prestou atenção? Que houve a participação do profeta ali, que representava Deus, mas também houve a participação da mulher. Houve a participação dos filhos. E eles creram. E eles acreditaram. Tem muita gente que pensa que milagre é Deus que quer fazer, Deus pode. Não, Deus pode, mas Deus não faz. Ele conta com a sua fé. Ele conta com a sua crença. Lembra da pergunta? O que queres que eu te faça? O que eu posso fazer por você? A pergunta do profeta. Você acredita que nesse tempo de dificuldade, Deus pode resolver os nossos dilemas, os nossos problemas, as nossas dificuldades? Nós podemos crer que Ele é capaz de nos abençoar muito mais do que pedimos ou pensamos? Deus pode nos surpreender? Então, Deus age por nós quando nós fazemos a nossa parte. Eu gosto de Efésios 3:20, que é um versículo maravilhoso que diz: segundo o poder de Deus que opera em nós. Então, Deus é poderoso, Deus é grandioso, mas Ele quer operar o seu poder através de nós. E aqui Deus está mostrando o seu poder. De uma vasilha de azeite vazia, jorrar azeite para encher várias vasilhas, e não poucas. Mas Deus tem poder para fazer isso, quando nós acreditamos. Fé genuína tem que desembocar em obediência e trabalho. Talvez ela podia imaginar, né? Vou levar isso aqui para o profeta vai resolver meu problema, porque Deus tem que resolver, porque Deus tem que agir. Não é bem assim, não. O profeta já de cara pergunta: você acredita que eu posso fazer alguma coisa por você? O que posso fazer por você? Olha aí, essa pergunta, meu irmão, nesse texto, eu fiquei preocupado quando eu passei a ler esse texto, preparar essa palavra. Essa pergunta me deixou muito, assim, impactado. O que posso eu fazer por você? Foi a pergunta, não é isso? Então, olha para você ver. Quando a fé genuína tem que desembocar, ela tem que desembocar em obediência e trabalho. E quando o profeta falou isso, já que você veio a mim, você vai acreditar no que eu vou te dizer? Você vai crer no que eu vou te falar? Você vai ver que eu sou boca de Deus falando com você? Você vai obedecer? E vai ficar de braço cruzado? Não. Vai buscar vasilhas vazias e não poucas. Olha para você ver. A fé genuína, ela vai te fazer com que você obedeça e trabalhe. Você não vai ficar alheio a tudo e a todos de braço cruzado, esperando a bênção chegar. Não. Você vai pôr a mão no arado. Você vai acreditar no que vai ser falado e você vai obedecer e vai trabalhar. O que você pode fazer, Deus não faz por você. A mulher precisava de azeite, a mulher precisava pagar uma dívida e Deus deu a ela. Ela tinha uma botija de azeite vazia, Deus encheu a sua botija e encheu muitas outras vasilhas para que ela pudesse suprir a sua necessidade. Eu espero que essa palavra esteja encontrando lugar no seu entendimento. Conclusão. Concluindo aqui a palavra. E é tempo de crise. Bata na porta certa e fala com a pessoa certa. Não sai por aí, né, gritando, reclamando. Não. Está em crise. Tem um dilema. Tem um problema. Procure bater na porta certa. Fale com a pessoa certa. Deus vai te mostrar, Deus vai te falar. Então, querido, ela foi bem sucedida, ela procurou o profeta. Seu marido era discípulo. E ela abre o seu coração e sua alma e olha o que acontece. Segundo, na conclusão, ainda que seu problema tenha o tamanho do mar,
vermelho, ou da muralha de Jericó, creia em milagre. Como Josué creu, como Moisés creu, ali diante daquele mar, daquele tamanho, Josué diante daquela muralha, naquela altura, aquilo nunca tinha acontecido, uma muralha ruir, uma muralha descer, e eles puderem entrar na cidade e espalhar. Mas eles creram no milagre. Não importa se é o mar, se é o problema do tamanho do mar ou do tamanho de uma muralha. Nunca aceite perder aquilo que é herança do Senhor. Procure se apropriar das promessas de Deus. Essa mulher procurou o profeta porque ela deve ter ouvido da palavra de Deus. É claro, ela e seus filhos. Porque o homem era discípulo de Eliseu. Tanto que ela fala, o meu marido é um homem temente a Deus. Não era qualquer um. Então ela também tinha o temor de Deus. É isso? E ela conhecia as promessas de Deus. Então, meu irmão, não aceite perder aquilo que é a herança do Senhor. Se você é filho, você tem herança. Se Deus te adotou, se Deus te fez filho, você tem algo a receber. Promessas insondáveis de Deus. Por maior que seja a crise, não importa o seu dilema, não importa o seu problema. Que tamanho é o seu problema? Que tamanho é a sua crise? Não negocie com o diabo. Não. Acredite que Deus é a solução. Aquela mulher podia ter desesperado, mas meu marido, seguidor de Jeová, discípulo de Eliseu, Eliseu, um homem poderoso em Deus, como agora ele morre e me deixa em dívida? Não, não desesperou. E ela também não quis saber de negociar com o inimigo da nossa alma, e você também pode fazer isso. Não negocie em tempo de crise, não faça negócio com o diabo. Busque o consolo, o conforto, busque o milagre em Deus. Deus quer te abençoar. Quem lê a Bíblia, quem estuda a palavra de Deus, percebe que Deus é pródigo em abençoar. Então Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fica essa palavra, fica esse ensinamento e se posicione como aquela mulher. Aquele profeta ali representava Deus. E a pergunta que não quis calar: o que posso fazer por você? Jesus deixou também muita gente assim. O que queres que eu te faça? Queres ser curado? Você acha que eu tenho capacidade disso? Olha aquele leproso, né? Que chega para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Esse camarada sabia a senha. Ele sabia o segredo já. Então, quando ele chega para Jesus, ele já fala: Jesus, o Senhor quiser, o Senhor me torna limpo. Posicione nesse tempo de crise. E acredite, Deus quer fazer milagre. Para que você possa contar. Para que você possa anunciar as grandezas desse Deus. E que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Continue crendo. Isso vai passar. Esse tempo vai passar. Como a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Breve o sol vai nascer. Breve esse tempo ficou para trás. E nós vamos ter experiências e uma vida para continuar para frente e fazer melhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.